Paz do Senhor a todos, glória a Deus por todos que estão aqui. Nós somos imensamente felizes por saber que o Senhor nos ama de maneira incondicional, amém? E hoje, nessa quinta-feira, nós vamos estudar a terceira parte do estudo sobre a vida de Pedro, seu ministério, como ele trabalhava na igreja primitiva, amém? Glória a Deus. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora de oração à nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe na prática dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ver hoje sobre o ministério do apóstolo Pedro e como ele fazia na igreja primitiva para que o evangelho fosse divinamente pregado por ele, através do Espírito Santo. Amém? Pedro, ele deu uma ênfase no seu ministério no começo daquilo, quando Jesus já tinha partido, para a administração e pregação do evangelho. Pedro ficou mais em Jerusalém, fazendo com que as coisas acontecessem, dando diretrizes a todos os outros que se espalharam por ali, também para um pouquinho mais longe, para que o evangelho fosse pregado em toda a Judéia, em toda a Samaria, e chegasse a nós hoje. Amém? Tudo, o começo todo foi por ali. O apóstolo Pedro foi o primeiro que pregou o evangelho no dia de Pentecostes, e cerca de 3.000 pessoas entenderam qual foi a palavra de que Pedro dizia que era a fonte de água viva. Exatamente a mesma que Jesus dizia e diz para nós hoje na sua palavra, o qual nós sabemos e tomamos posse, para que nós hoje fôssemos tremendamente felizes, porque nós tomamos dessa água. Essa foi a mensagem de Pedro, no qual fez com que os corações eles se convertessem para o Senhor Jesus e tomassem uma posição naquele dia em fazer com que o evangelho do Pai fosse mesmo um evangelho que transformasse vidas e transforma vidas até hoje. Amém? Pedro também foi o primeiro que fez uma exposição necessária para que se voltasse a ter os 12 apóstolos, e a sorte ficou entre Judas, a sorte ficou entre Matias, porque Judas tinha saído do meio, levado pela sua própria cobiça, saiu do meio, ficando assim vago. Matias entrou no lugar. Pedro disse com muita propriedade que era necessário que uma pessoa figurasse entre eles nesse estado, nesse lugar. Amém? Durante o ministério de Pedro, muitos milagres aconteceram. E eu posso dizer, meu querido, que uma das melhores coisas que eu vejo na vida de Pedro é a sua vontade de fazer as coisas acontecerem. Amém? O nosso ministério ele só prospera quando nós temos a capacidade dada por Deus de ver as coisas na frente, acontecendo à frente do tempo pela fé. O nosso ministério ele só prospera quando nós cremos que é o Espírito Santo que revela, que cuida, que faz, que convence do pecado, do juízo e traz para junto dele. Só assim nós conseguimos êxito. Pedro, no seu ministério, ele tinha total consciência daquilo que o Espírito Santo podia fazer através da vida dele, e foi um ministério de muitos milagres. Amém? Glória a Deus.
a ponto de a sua sombra, por onde ele passava com a sua sombra, as pessoas eram curadas. O apóstolo Pedro também, que disse essas palavras que nós vemos aqui hoje, e é uma referência para nós que fazemos a obra do Senhor com todo carinho, amém? Não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda, para mostrar para nós que não é o dinheiro que se faz no ministério, não é com palavras de certa forma até inteligíveis para algumas pessoas, não é porque eu tenho uma condição que o meu ministério vai fluir, não é por aí. Pedro nos ensina que o ministério, que é um ministério que dá mesmo resultado, é um ministério onde Deus está em primeiro lugar, onde as coisas do Senhor são feitas em primeiro lugar, onde a vontade do Senhor é colocada em primeiro lugar. Assim nós vemos que tudo se vai bem e todas as coisas andam em conformidade com aquilo que o Espírito Santo quer para a igreja. Foi no ministério de Pedro que Dorcas ressuscitou, amém? Pedro também foi quem disciplinou Ananias e Safira, num episódio muito conhecido da palavra, no qual eles mentiram, não para nós, os seres humanos, não para nós que congregamos no mesmo lugar, mas mentiram para o Espírito Santo, e assim morreram. Pedro, no teu espírito, sabia que eles estavam mentindo, e cobrou deles a verdade, e o preço da verdade foi alto, foi pago com as suas vidas, amém? Na época de forte perseguição da igreja após a morte de Estevão, foi também Pedro quem estendeu sua atuação ministerial também por outros lugares. Como eu disse, foi para Samaria, aonde Filipe estava desenvolvendo também um ministério muito abençoado. Pedro foi ali para ombrar com ele, para ser um só nessa palavra. Pedro andou pelas regiões costeiras da Lídia, de Jope, e também por Sarona. É possível que muitas pessoas tenham entendido da palavra, tenham entendido do Evangelho através da vida de Pedro. Pedro também andou com Tiago e assumiu e deixou que Tiago, quando eles deixaram de andar juntos, deixou Tiago em Jerusalém, e ele foi fazer a obra em outros lugares. Pedro também foi responsável para anunciar as boas novas à família de Cornélio em Cesareia, como diz Atos 10, no capítulo 1, verso 45. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo informa que Pedro também esteve em Antioquia. Pedro andava por todas as regiões, perto e longe de Jerusalém. Pedro era uma pessoa em que não media esforços para levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque ele andou com Jesus e ele tinha propriedade para falar das coisas que ele viu de perto para as pessoas. Certa vez, Pedro foi repreendido por Paulo na questão da circuncisão, porque Pedro mentiu e sorrateiramente ele não quis assumir junto às pessoas de Jerusalém, do qual queriam que as pessoas adeptas ao novo modo de vida cristão, eles fossem circuncidados. Pedro foi repreendido por Paulo, dizendo que não era necessário voltarem-se às raízes judaicas para que o Evangelho florescesse, amém? Mas eu digo para você que quando a repreensão vem em amor, as coisas funcionam. E nós vemos mais para frente que Pedro se referiu a Paulo como nosso irmão amado, na epístola dele, 2 Pedro, capítulo 5. Ora, como é bom nós sermos repreendidos por pessoas cheias do Espírito Santo, porque a repreensão ela nos traz dor, mas ela nos traz alegria por fazermos nós andar no caminho o qual se deve andar.
Amém? Nós aceitamos a repreensão porque nós sabemos que nós andamos com pessoas cheias do Espírito e ela nos quer sempre no caminho certo, no caminho do amor. Amém? O comportamento do apóstolo Pedro influenciou até Barnabé, o qual Paulo o repreendeu pelo seu comportamento também. Aleluia. Quando estavam, como eu disse, completamente resolvidos, a igreja se prosperou demais. Eu digo, nós temos que ter o mesmo objetivo, sempre como igreja, andar fazendo aquilo que o Espírito Santo diz para a nossa igreja. Nós temos como igreja um propósito único diante de Deus. É preciso nós entendermos esse propósito e nós andarmos consoante não ao curso do mundo, mas ao curso da palavra e ao curso daquilo que é propósito de Deus para a igreja e para as nossas vidas. Na Epístola aos Coríntios, nós somos informados que havia uma certa divisão, uma certa dissensão na igreja. Uns diziam que eram de Pedro, outros de Paulo, outros de Apolo, mas como tudo indica, Pedro esteve na igreja, e essa posição, eu creio, caiu por terra, porque não é de nós, feitio nosso, trazemos divisão nenhuma, e sim multiplicação. Amém? Como o apóstolo Pedro andou com Jesus e fez aquilo que Jesus disse para ele fazer, nós podemos também tomar como exemplo, fazendo com que a nossa vida seja uma pedra de esteio, seja uma pedra de canto, seja uma pedra onde o Senhor ele possa colocar em nós as colunas necessárias para o crescimento da igreja. Nós possamos, como Pedro, sermos saciados nessa vontade que só Deus traz aos nossos corações. Que Ele possa nos abençoar, nos fazer felizes e dar a nós a plena condição de sermos chamados teus filhos. Que nós possamos ousar no Senhor e caminhar com Ele, não segundo aquilo que o nosso coração deseja, mas segundo aquilo que o coração de Deus deseja para nós. Que você seja abençoado na prática dessa palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus.